Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula com vocês. Olha, nossa aula 3.1. Mas antes de iniciarmos, quero desejar boa-vinda a todos vocês, meus queridos estudantes. Um abraço do professor Javes para cada unidade escolar. E ó, na nossa aula de biologia do primeiro ano hoje, nós vamos ver as diversidades dos seres vivos. Isso mesmo, meus queridos. Então eu peço aí, ó, professor presencial, meus queridos estudantes, fiquem atentos, tá bom? E ó, cada slide que nós passarmos aqui já vai fazendo suas anotações. Professor presencial, pode enviar para nós todas as dúvidas e questionamentos dos nossos estudantes. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula, tá bom? Vamos então ver todo o assunto que temos para hoje. Aí no nosso slide, todos já receberam o slide, né? Mas aí, ó, aula 3.1. Na aula 3.1, vamos falar da diversidade de ocupação dos seres vivos. E dentro desse tema, meus queridos, nós vamos pontuar ambientes diversos que os seres vivos habitam. Então vamos lá? Olha aí, ó. Quais são os ambientes em que encontramos seres vivos? Para mim, meu diretor, meus queridos, é bom a gente sempre salientarmos aqui com vocês. Quais são os ambientes que podemos encontrar os seres vivos? E esses ambientes têm determinadas características que favorecem a sua permanência através de processos de interações, ok? E dentro dessas interações, a gente consegue fazer essas classificações, tá bom? Olha lá no slide. Pode aumentar aí para mim, meu diretor? Em nosso planeta, segundo dados científicos, acredita-se que existem atualmente cerca de 8,7 milhões de seres vivos adaptados aos mais diversos ambientes com suas infinitas formas. Back para mim, meu diretor. Aqui, pessoal, cada slide tem um objetivo. Aqui, nessa frase, nessa informação, nós temos que sinalizar um item. Qual é esse item, professor? Quando a gente lê ali, ó, que encontramos, né, seres vivos adaptados aos mais diferentes ou diversos ambientes com suas infinitas formas. Cada estrutura ou a morfologia de um ser vivo, ela sempre vai estar interligada ao ambiente. Por isso que a forma, a estrutura e também o seu processo de comportamento está relacionado ao ambiente onde ele se encontra. Por isso que determinadas características são adaptativas. Então, transformações ocorreram, ok? A tela, meu diretor. Mas antes de vermos isso, temos que colocar os conceitos. Você já sabe que os seres vivos de um mesmo grupo que são capazes de se reproduzir, produzindo descendentes férteis, pertencem a uma mesma espécie. Então, espécies são seres vivos que se reproduzem e dão descendentes férteis. Eu quero assinalar uma coisa aqui. Quando nós falamos seres vivos, meu diretor, back. Só para esclarecer uma coisa, até o momento nós só utilizamos o termo seres vivos. Quando você fala seres vivos, você está colocando aí, ó, tanto animal quanto vegetal. Não fizemos distinções. Estou salientando porque agora vamos colocar alguns exemplos aí. Na tela, meu diretor. Olha, meus queridos, por exemplo, tem as espécies, né? Tem os cães, os gatos, mangueiras, porco, formiga, entre outros. Então, agora nós especificamos
Quais são esses seres vivos? Então, consideramos da mesma espécie quando eles se reproduzem e quando eles cruzam, e nesse cruzamento temos descendentes, e esses descendentes são férteis, tanto do reino animal quanto do reino vegetal. Então, temos umas definições. Ecossistema é igual a comunidade mais elementos não vivos. Você já tem 3 níveis de organização dos seres vivos aí. O primeiro nível é o indivíduo. O segundo, a população. O terceiro nível, comunidade. Só que nessa figura e nesses 3 níveis, não podemos retirar o quê? Os elementos não vivos. Professor, pelo amor de Deus, help me please. Aqui, na tela. Olha só, é importante também verificarmos que quando nós estamos falando de elementos não vivos, elas são os meios. Alguns livros trazem meios, outros trazem fatores ou ambientes. Vou utilizar o termo fatores. Nós temos os fatores abióticos e os fatores bióticos. Dentro do fator biótico, bio é vida, ótico, representativo, indivíduo. Nós temos aí o jacaré, temos araras, não é isso? Formiga, vamos colocar aí. Colocar vegetais, plantas, tudo que tem vida. E o que são elementos não vivos? São os fatores abióticos. O ar não, bio, vida, ótico, objeto, indivíduo. Então, quando a gente fala dos elementos não vivos, dos fatores abióticos, água, ar, gases, reações, moléculas que interagem, o vento. Então, quando a gente fala que a terra, mineral, isso é não vivo, então eles estão interagindo. Então, quando a gente fala comunidade, mais fatores não vivos ou fatores abióticos. Ou então a gente pode falar fatores bióticos e abióticos, quando interagem entre si, nós temos um ecossistema que é estratificado, tá bom? Na tela, meu diretor. Os seres vivos de uma comunidade são os componentes bióticos de um ecossistema. Os fatores físicos químicos do ambiente, como luz, água, calor, gás, oxigênio, são os componentes abióticos de um ecossistema. Então aqui, ó, nós temos um slide demonstrando a diferença em relação aos seres vivos constituintes de um ambiente, componentes bióticos, e os fatores químicos do ambiente, a luz, a água, o calor. E, claro, alguém pode falar, professor, energia também é abiótico, está dentro do calor, tá bom? Um lago, um rio, um campo ou uma floresta são exemplos de um ecossistema, um componente. Neles encontramos os componentes bióticos e os componentes abióticos. Claro que quando a gente está falando desses componentes, eles interagem. Quer ver? Para mim, meu diretor, nós não observamos, nós observamos. Nós não vemos. Mas se ficarmos um pouquinho atento, a gente consegue ter a percepção. Vamos explicar. Aqui nessa imagem, né? Mas vamos falar do nosso dia a dia. Época de chuva. Quando chove, então você passa por um lugar que tem uma poça de água. Se você observar essa poça de água, ela vai diminuindo o volume dessa água, porque está ocorrendo, né, o processo de transformação do líquido para o gasoso. Isso é lento. Claro que esse processo também vai ter alterações, tanto naquele ambiente, se tiver algum ser vivo. Então, quando a gente fala da passagem da água do seu estado líquido para o estado gasoso, isso requer o quê, professor? É uma interação
na temperatura daquele ambiente. Faz com que a umidade relativa daquele local seja elevada. Exemplo, se você for para um bosque e você vai fazer uma trilha, quando você entra na trilha, lá é mais abafado, quente é uma coisa, abafado, a gente sente mais o clima, o ambiente mais úmido. E quando você sai é mais arejado, menos úmido, o ar é seco. Então nós estamos falando de quem nesse processo, professor? Nós estamos falando do processo dos fatores abióticos. Nele, a água. Nele, temperatura. Mas para que isso ocorra, está fazendo uma interação com os fatores ou também componentes bióticos, que nesse caso são os vegetais, que estão também fazendo o processo, né, de fotossíntese e também eliminando vapores de água através dessa fotossíntese, dessa reação química. Também na questão do processo de decomposição. Quando a gente vai fazer uma trilha, você vê que aquelas folhas caídas, né, que estão ali, estão passando por um processo de decomposição, então elas estão soltando também gases e processos que estão relacionados às atividades de fungos e bactérias, que aí também nós estamos vendo os dois componentes, vegetais e animais, de forma que estão interagindo para um processo que pode alterar também tanto os fatores abióticos como a temperatura de um determinado ambiente. Proporcionando aqui, ó, quando a gente fala especificamente agora dessa figura, aqui está acontecendo também interações não só com os micro-organismos que tem aí, que a gente pode, que são relacionados tanto à parte animal como vegetal. Quais são eles, professor? Os fitoplânctons e zooplânctons, que estão na água, interagindo através também desses vegetais que nós estamos vendo aqui. E a água, e claro que isso vai alterar, não vai alterar e vai manter o pH, matéria orgânica desse ambiente, que vai proporcionar que ocorra uma interação e convivência entre os seres desse determinado ecossistema. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Então, o que seria o habitat quando a gente está dentro de um ecossistema? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui fica melhor. Essa imagem, né? O terceiro nível, a comunidade. Aqui nós podemos classificar, né, representantes. Representantes que compõem o biótico. Nós temos a arara, nós temos aí, ó, o inseto, nós temos aí vegetais, nós temos aí, não dá para encher, mas são seres vivos representativos dos animais. E isso levando em consideração, a gente não consegue ver, mas nós temos a percepção que tem micro-organismos. Agora, fora os animais, nesse nível de comunidade, nós temos os vegetais, que está bem exemplificado. E nós temos também os abióticos, que são os gases, as reações, as temperaturas. Claro que se nós formos aí, a temperatura daquele ambiente é diferenciado. A água, o solo, tudo isso são os abióticos. Tudo bem? Então, esse terceiro nível, nós temos uma comunidade, é um ecossistema. Só que esse ecossistema ele é estratificado. A gente vê também a água, nós vemos a água, vemos o solo. Nós temos o ar animal, vegetal, e cada uma dessas estratificações, dentro desse ecossistema, aonde que nós podemos encontrar o que é o habitat. Habitat é como se fosse dentro de um ecossistema o endereço de uma espécie que vive naquele ecossistema. Professor, traz para mim aqui, nós estamos falando de animais, né? Mas traz para a nossa realidade que está na cidade. Muito simples.
Vou fazer com uma visão ampla. Porto Velho é um ecossistema. Porto Velho é um ecossistema. A cidade, Porto, município, Porto Velho é um ecossistema. Não. Desculpa. Vamos fazer micro. Vamos fazer o micro. Ecossistemas são os bairros. Porque depois eu vou falar o que é um conjunto de ecossistema, que é a cidade, isso. Os bairros é o ecossistema. Então nós temos bairros que lá tem animais, tem vegetais, que cada bairro tem uma estrutura diferente, um ecossistema diferente. Só que aí se eu pegar um bairro, só um bairro, pensa aí, cada um pensa no seu bairro. Tem um ecossistema. Porque esse ecossistema é diferente, né? É diferente dos outros bairros. Só o seu ecossistema. Onde fica o meu habitat? Pensa aí no seu habitat. O seu habitat é a sua casa. E dentro da sua casa o quarteirão, vamos falar o quarteirão, porque todo mundo conhece o quarteirão, aquela rua, a quadra, isso, é o endereço. Só que dentro desse endereço, vamos lá, dentro desse endereço tem estratificações. Por exemplo, aqui ó, a onça, aqui é o exemplo da mata, né? Onça, gambá, floresta, camelo e rato guandu, deserto, tucunaré é o rio, tubarão é o mar, nós somos aonde? Vamos agora ampliar? Tá errado se eu falar assim, porque aqui está mais amplo, então eu tenho que ampliar. Eu posso falar aqui, dentro de... Agora vamos ampliar. Cidade de Porto Velho, ela pode se dividir em dois, vamos supor, ecossistemas diferentes. Eu estou fazendo macro, eu já falei que cada bairro era um ecossistema. Agora eu quero fazer só dois, porque tem a zona urbana e a zona rural. Nessa visão é diferente, porque é bem nítido que depois da ponte é tudo rural. É bem nítido que na periferia do que a gente chama, que fica no periférico, ao redor da cidade, também é zona rural. Se você for lá para dentro fica mais rural. Então a gente pode dividir em dois grandes ecossistemas, mas depois a gente pode fazer uma visão micro dentro de cada bairro só da cidade, esquece zona rural. Porque se tu for para zona rural, só zona rural, considerando, elas também têm diferenças. Porque a estrutura depois da ponte é uma. A estrutura lá no Ronaldo Aragão, na zona rural do Ronaldo Aragão, é diferente depois da ponte. Até isso é diferente entre as zonas. Esse exemplo mostra que cada espécie está adaptada para viver um determinado ambiente. Floresta, deserto, água doce. Aqui, pessoal, vem para mim, meu diretor. Meus queridos, é que a gente tem que tomar cuidado, né, em dar os exemplos. Professor, o ecossistema, como a gente está vendo, floresta é um ecossistema. Deserto é um ecossistema, ele é distinto. Então, quando eu fiz o exemplo de um ecossistema, eu considerar como um exemplo um ecossistema zonas diferentes, é porque ela tem estruturas diferentes. Até o comportamento dos seres que vivem ali são diferentes. Por exemplo, nós estamos falando de ecossistema social. Thank goodness. Olha aqui, galera. Não é um bom exemplo, né? Porque nós temos ecossistemas que estão lá no nosso livro, né? O ecossistema floresta é um ecossistema, o deserto, que tem características diferentes. A água doce, o ambiente de uma água doce e o ambiente de uma água salgada é diferente, e esse ambiente possibilita a existência de seres vivos com características totalmente diferentes. E até a morfologia desses seres vivos são adaptadas para esse determinado ambiente.
Perfeito? Agora, quando eu falo, deixando aqui, né? Ecossistema social. Meu Deus, será que isso existe? Eu não pensei nisso agora. Que é ambientes sociais, né? Onde a população, a espécie, meu Deus, a espécie que vive a espécie, nós, né? Homo sapiens, somos a mesma espécie. Estamos em ambientes sociais diferentes, zona rural, zona urbana. Mas nós podemos intercruzar e dar descendentes férteis, só que nosso comportamento, a estrutura é igual, mas o comportamento é diferente, a vivência é diferente, o trabalho é diferente da zona rural e a zona urbana. Também podemos. Se formos trazer para a nossa vivência, nós podemos considerar um ecossistema social, assim por dizer, tá bom? Ok. Na tela, meu diretor. O conjunto de atividades ecológicas desempenhadas por uma espécie no ecossistema recebe o nome de nicho ecológico. Misericórdia. Ok, mas como se conhece o nicho ecológico de uma espécie? Vamos lá. Olha só, o conjunto de atividades ecológicas... Gente, assim, ó... Tá bom, professor, tira a palavra ecológico. O conjunto de atividades desempenhadas por uma espécie no ecossistema recebe o nome de nicho. Meu habitat, tô ali no meu bairro. O nicho é toda atividade que eu faço naquele bairro. Ou o habitat eu falei que era casa, não é? Agora a gente precisa ampliar. Vou ter que ampliar. Meu habitat é o município de Porto Velho. Meu habitat é Candeias? Não. Meu habitat é aqui, Porto Velho. Habitat. Meu nicho... Não, desculpa. Aqui, ó. Errei. Meu ecossistema é Porto Velho. Não é Candeias, é outro ecossistema. Tudo bem? Meu ecossistema é Porto Velho. O meu habitat é o meu bairro dentro de Porto Velho sem bairros, entendeu? Eu ampliei. Ecossistema Porto Velho, Candeias é outro ecossistema. Meu habitat é só o meu bairro, só que dentro do meu bairro eu tenho minha atividade, um nicho ecológico. Como assim? Eu saio para ir para a praça, eu saio para comprar o pão, eu tenho determinados locais onde eu faço compra, eu tenho aonde eu vou trabalhar, se eu tenho uma mercearia dentro daquele bairro. Então são as atividades do dia a dia que eu faço. Eu já conheço ali. Tem um local, se eu sou jovem, que eu vou para paquerar. Não é isso? Tem um local, se eu sou criança, que eu vou para o parque para me divertir, fazer lazer. Namorar, trabalhar, entendeu? Tem um nicho ecológico. Mas como é que é? Isso eu estou falando das atividades, o conjunto de atividades daquela espécie, né? Agora, se eu falar de animais, animal mesmo, por isso se faz necessário conhecer a alimentação, reprodução. Vamos agora voltar para os animais. Não, nós também somos, né? Mas eu falei o social. Para mim, meu diretor. Exemplo, pessoal. O nicho são as atividades, né? O jacaré, ele tem o ecossistema, ele tem o ambiente dele e ele tem onde ele faz um conjunto de atividades, aonde ele caça, aonde ele descansa,
ao território dele, aonde ele namora, aonde ele transfere aquela convivência social entre os seus pares. Quando você vê vários jacarés ali na margem do rio, ali tem uma determinada hierarquia. Quando você está falando de aves, também tem essa estratificação. Quando você está falando de mamíferos, né? Você está falando de paca, você está falando da... eu estou querendo lembrar o nome da... Leão não, que aqui a gente não tem leão, mas leão, tigre, mas eu quero a onça, né? Que aqui nós temos onça. Os macacos têm hierarquia, eles têm o ecossistema, o habitat, o nicho deles na floresta, onde tem estruturas da onde eles vão se alimentar, vão descansar, vão se reproduzir, vão se organizar, fazer o social, onde a mãe e os filhos e os pais transmitem determinados conhecimentos. Tá bom? Aumenta a tela. Não, pode voltar, meu diretor. Tem determinados locais onde a atividade dele é caçar. E tem lugares onde eles não caçam, eles descansam, eles criam os filhotes. São essas atividades feitas no nicho ecológico. Aumenta a tela, meu diretor. Agora sim. Enquanto o habitat diz respeito ao local onde os organismos vivem, o nicho está relacionado com o modo de vida. O local e tem um modo de vida. Então, o território, eu posso falar que o habitat é o território, mas o nicho são todas as atividades que você desenvolve dentro daquele seu território. Então, por exemplo, se eu estou aqui em Porto Velho, cada bairro, se eu fizer uma visão micro, é o nicho, é as atividades que eu realizo. Tem bairros que eu ando aqui em Porto Velho e tem bairros que eu não ando, porque eu não tenho atividade nesse bairro. Mas, porém, contudo, todavia, nós temos interações. Espécies, as mesmas espécies que estão em nicho diferente, onde realizam suas atividades, interagem com outros grupos que estão em outro nicho ecológico. Por exemplo, no momento agora, eu sei que o meu querido diretor mora em um bairro, eu moro em outro, mas agora nós estamos tendo uma interação, querendo ou não, nós temos interação dentro da atividade de trabalho, entendeu? Vejamos alguns exemplos. A cutia é uma espécie herbívora, alimentando-se de frutos, sementes e folhas. Abriga-se em tocas ou em troncos de árvores e serve de alimento para animais diversos, como a própria onça. Já a onça é carnívora, alimenta-se de animais diversos, como cobras, macacos, e não vive em tocas. Aqui é um exemplo, aqui a gente está dando exemplo dos animais amazônicos e a gente também dá exemplo do comportamento social. Claro que na sociedade a gente não come o diretor e o diretor não come o professor. Não tem essa interação. A interação é do trabalho, a interação é da produtividade, é diferente, mas é somente um... Depende. Eu entendi o que você quis dizer. O habitat é diferente, o ecossistema é o mesmo, da onça e da paca. Se for uma onça adulta, ela mata a paca. A paca não, a capivara, tu falou. Capivara. Mas se for uma inexperiente, a capivara bota ela para correr. Onças adultas matam a capivara. Sim, mas quando é jovem, que não aprendeu, e ela é uma mãe, ela bota para correr. Tem isso.
Mas isso aí é outra coisa, mas você tem razão. Como? Como se vê, cutias e onças têm modos de vida diferentes, isto é, desempenham diferentes atividades dentro de um ecossistema. Logo, o nicho ecológico da cutia é diferente da onça. Mas o ecossistema é o mesmo, eles estão no mesmo ecossistema, mas o nicho. Estão na mesma cidade, Porto Velho, mas o bairro é diferente. Entendeu? Mas podem se encontrar como nós nos encontramos? Pode. Nas relações que ocorrem entre os seres vivos nesses ecossistemas e que influenciam em suas distribuições e abundância, temos competição por espaço, disputa por parceiros, predação, simbiose, comensalismo e predatismo. Predatismo. Então vamos ver aqui. O termo habitat refere-se tipicamente à zona em que cada organismo vive e onde pode encontrar alimentos, abrigo, proteção, companheiros para reprodução. Gente, mas vamos deixar uma coisa clara aqui. Não, está tudo muito claro, né? Tem que levar em consideração as atividades. Posso dizer também, quando nós falamos de humanos, seres humanos, é social. Quando nós falamos de animais, atividades comportamentais, que significa sobrevivência. Porque quando a gente fala alimento, tem uma interação. Eu acho uma coisa muito 10 que eu assisti, depois fui buscar ele, né? Assim, que até para uma onça matar uma capivara, um jacaré pegar um pássaro, tem a matar por sobrevivência, mas é aquele negócio, né? Tem não é a competição, não é a sobrevivência, é a é recíproco, né? Meu diretor! Reciprocidade. Gente, era que trava, mas tudo bem. Então, por isso nós temos aí o significado também. A palavra significa o espaço onde seres vivos vivem e se desenvolvem. Em um ambiente natural, onde nasce, cresce, morre... nascer, crescer, organizar, desenvolver e deixar descendentes férteis. Existem também habitats artificiais, que são constituídos pelo homem, utilizados em zoológico ou lugares para promover o desenvolvimento de uma espécie que esteja em extinção. Por exemplo, necessário também para que a espécie sinta-se adaptada vai se restaurar para ser devolvida ao seu habitat. Os mangues, ou o mangue, por exemplo, é o habitat natural de algumas espécies de caranguejo. Neste local, eles encontram alimentos, proteção contra predadores e oxigenação ideal para a sobrevivência. Nossa, e a interação dos componentes bióticos e abióticos é bem intensa mesmo. Muitas espécies correm risco de extinção, principalmente pela destruição de seu habitat. Ao destruirmos o local onde esses seres vivem, eles acabam procurando outras áreas para habitar. Em relação a esse slide, é porque todo ser vivo tem uma capacidade adaptativa
muito coerente com o seu processo de vivência no habitat anterior, que foi destruído. Só que temos que ressaltar, depende do comportamento social dessa espécie, desse animal. Exemplo, as aves, nós temos algumas espécies de aves que são monogâmicas. Também a gente encontra isso em outros animais, mas nas aves é observado que a monogamia, se for destruído um habitat e um do casal é morto, então você tem a diminuição daquela população. Também tem que levar em consideração determinado, por falar de adaptação, né? Nós somos um dos parceiros, se a gente realizarmos uma comparação, o parceiro morreu, mas se eu não tive filho, eu posso constituir uma nova família. Determinadas espécies não faz isso só habitat, né? Por exemplo, estou falando de uma situação que é destruído o habitat, guerra. Aí determinado habitat, um país, ou uma cidade de um país é tomada e morre a filha, ou a mulher, ou o homem, tem como ele se ir. Mas determinadas espécies, como as aves, né? Ok, professor, entendi. Ambiente aquático. Ecossistema composto por rios, mares, riachos, lagoas, mananciais. Nesses ecossistemas, também a vida aquática, a qual consiste na presença de plantas aquáticas e animais aquáticos. Não só plantas aquáticas e animais aquáticos. Assim, tem plantas aquáticas e animais aquáticos. Entendi. Mas também tem matéria orgânica. Em que sentido, Jefferson? Tem a matéria orgânica que está lá no fundo, que agora eu estou tentando lembrar o nome. Não. Sedimento, isso. Meu anjo, sedimento. E aí, nesses sedimentos, nós temos micro-organismos que estão fazendo, pessoal, metabolização daquela matéria orgânica que vai dar condições para aquele rio, lago, riacho, manancial ter um teor de matéria orgânica que vai propiciar o desenvolvimento da vida. Que vai surgir os fitoplânctons, zooplânctons, que vão alimentar determinados peixes, espécies de peixes, porque tem várias espécies em um mesmo lago que se alimentam de estratificações diferentes daquele lago. Vai fazer com que ocorra, então, uma temperatura desse lago. Mais de 70% da Terra está coberta por água. Ambientes aquáticos é dividida em dois, mares e oceanos. E águas continentais formadas por lagos e rios. Os animais terrestres estão adaptados a ecossistemas terrestres, porque seu tipo de respiração lhe permite esse tipo de troca de gases. O ambiente terrestre vive também todos aqueles animais que podem voar. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizamos agora a nossa aula 3.1, mas daqui a pouco te volta para a gente fazer aquele bate-bola jogo rápido, porque hoje tem exercício. Aguardo vocês daqui a pouco.